Todos os anos, muitas pessoas são mortas ao redor do mundo. Há lugares onde apenas algumas desaparecem. Mas também há lugares onde milhares desaparecem. No episódio de hoje, falaremos sobre locais misteriosos onde as pessoas morrem com mais frequência. Os parques nacionais dos Zevós são famosos por suas paisagens e vistas deslumbrantes. No entanto, nem tudo é tão perfeito quanto parece. Acontece que esses parques são locais onde pessoas desaparecem frequentemente. Mais de 1.100 turistas sumiram nas últimas décadas. Surpreendentemente, muitos eram caminhantes experientes. Desaparecem sem deixar rastros e nunca são encontrados. David Paulides, ex-policial, começou a investigar desaparecimentos misteriosos nos ECESA, Canadá e Europa, após se aposentar em 2008. Ele se concentrou nos desaparecimentos inexplicáveis dos parques nacionais dos ECESA. Paulides relatou em seus livros como tentou obter listas de desaparecidos nesses parques, mas foi informado de que não existiam e que fontes oficiais exigiam quantias exorbitantes. Paulides descreveu casos de pessoas que não lembravam os detalhes de seu desaparecimento. Paulides diz que o desaparecimento mais comum é o de crianças que somem no ar assim que seus pais as perdem de vista por alguns minutos. Em sua pesquisa, o ex-policial observou que as pessoas geralmente desaparecem pouco antes da chegada de um furacão. A Venezuela é um país que luta contra a estabilidade e a segurança. Os tumultos frequentes e a economia precária assolam a nação. As autoridades criaram zonas específicas para que os turistas se sintam relativamente seguros. Entretanto, mesmo nessas zonas, ocorreram incidentes trágicos. Turistas foram mortos nessas áreas designadas. Fora dessas zonas, o risco de desaparecimento é muito maior. Tudo isso se deve à alta taxa de criminalidade da Venezuela. As montanhas venezuelanas são consideradas inseguras. Há muitos casos históricos em que os turistas pegaram estradas nas montanhas e nunca mais voltaram. Muitos moradores locais acham que as montanhas são místicas e culpam OVNIs, alienígenas ou criaturas misteriosas pelos desaparecimentos. Ao fazer turismo na Venezuela, sempre viaje em um grupo grande e nunca explore sozinho. Pode parecer que o México não está entre os países mais perigosos do mundo. É uma nação vasta, um destino popular, com dezenas de milhares de pessoas indo para lá em busca de turismo. No entanto, é fundamental lembrar que o México é uma terra de contrastes. Embora as áreas turísticas sejam relativamente seguras, o México real é um verdadeiro pesadelo para muitos. Não faz muito tempo, um recorde trágico foi estabelecido lá. 100 pessoas desaparecidas foram registradas desde o início do registro de tais casos. Infelizmente, há turistas entre eles que vêm simplesmente para relaxar e experimentar burritos e tequilas de verdade. Um dos principais culpados pelo desaparecimento de pessoas são os cartéis de drogas e as gangues mexicanas. As gangues se especializaram em sequestrar pessoas e exigir resgate. Não apenas pessoas envolvidas em crimes desaparecem, mas também pessoas comuns que estão no lugar errado, na hora errada. As gangues e os cartéis eliminam impiedosamente testemunhas inocentes sem hesitar. Entretanto, nem todos os desaparecimentos estão ligados a cartéis e criminosos. Muitos turistas simplesmente se perdem em partes inexploradas do país. Perambular por uma estrada selvagem sem um guia é quase garantia de tragédia. Honduras é conhecida como um dos países mais perigosos do mundo. A taxa de criminalidade aqui é extremamente alta. Os roubos e outros crimes ocorrem com tanta frequência que a polícia não consegue lidar com todos os casos. Mesmo nas grandes cidades, sempre há o risco de problemas. Não é surpresa, já que San Pedro Sula, a segunda maior cidade de Honduras, é considerada a mais perigosa do mundo. Há tiroteios, roubos de carros, explosões e assaltos constantes. As pessoas são mortas frequentemente em Honduras. Os criminosos eliminam concorrentes e transeuntes. Eles sequestram pessoas, levam-nas para locais desconhecidos e as eliminam sem deixar rastros. O nível de violência em San Pedro Sula é muito alto, tornando-a perigosa para viver ou visitar. Pessoas desaparecem frequentemente nos parques nacionais de Honduras. Até as agências de viagem alertam sobre isso. Meninas estão em risco em Honduras.
então não viaje sem a companhia de um homem. O Panamá é famoso pelo Canal do Panamá, que conecta os dois oceanos. Infelizmente, ela também é famosa por seu alto número de pessoas desaparecidas. As rotas turísticas que os viajantes adoram são consideradas particularmente perigosas. Há muito para se ver no Panamá. A natureza é deslumbrante, mas é preciso ficar atento durante a viagem. É melhor não fazer caminhadas sozinho ou mesmo em dupla. O caso mais famoso e chocante foi o desaparecimento de Chris Kemmers e Latham Frunding. Eles desapareceram em 1 de abril. Poucos dias depois, foi iniciada uma busca pelas meninas, mas com sucesso apenas parcial. Descobriu-se que as meninas estavam mortas há muito tempo. Mas o que exatamente aconteceu com elas e quem é o culpado ainda não está claro. A Highway 16 é uma rodovia localizada na Colômbia Britânica, no Canadá. É uma típica estrada americana com acostamento, mas está longe de ser comum. Misteriosamente, as pessoas desaparecem regularmente ao longo dessa rota, o que lhe rendeu o nome de Rodovia West. Os desaparecimentos ocorrem numa área de 800 quilômetros entre Prince George e Prince Rupert. Há mais de 50 anos, há relatos de desaparecimentos e mortes. Painéis e pôsteres alertando sobre os perigos das caminhadas na área são comuns na rodovia. Com imagens de desaparecidos, os parentes oferecem recompensas substanciais por informações. Mas a busca continua infrutífera, pois as pessoas continuam desaparecendo. Curiosamente, apenas mulheres e meninas somem aqui. Talvez um maníaco sexual esteja agindo no caminho com um único motivo. Essa teoria é plausível, mas tem falhas. Primeiro, como um maníaco poderia agir por 50 anos seguidos? A idade ainda permitiria que ele matasse? Uma onda tão longa parece improvável, levantando mais perguntas do que respostas. Se for verdade, por que ninguém o pegou em 50 anos? E em terceiro lugar, como ele consegue encobrir até a Rota 800? Lugares assustadores onde as pessoas desaparecem não são exclusivos do hemisfério ocidental. Um desses lugares, por exemplo, fica na China, no Vale Hazu. É um local tipicamente asiático, com bambu, trilhas bem cuidadas e neblina. Tudo parece bom, mas sinceramente é melhor evitar se aventurar em Haisu. O vale é conhecido como uma das zonas mais anômalas da Terra, onde as pessoas desaparecem com frequência. Isso começou em meados do século XX. Em 1949, 30 soldados chineses desapareceram. Em 1966, 6 cartógrafos militares sumiram em Haizu. Um foi encontrado, mas estava à beira da psicose e não explicou nada. Finalmente, em 1976, 2 silvicultores desapareceram no vale. Seus colegas, que ficaram um pouco para trás, testemunharam o fato. De repente, viram a névoa engolir os guardas florestais. Os desaparecimentos continuam e os cientistas tentam entender o fenômeno dos vales estranhos. Mas ainda não descobriram por que as pessoas continuam sumindo aqui. Menos conhecido que o Triângulo das Bermudas, mas supostamente mais perigoso. Assim como o Triângulo das Bermudas, eventos estranhos ocorrem aqui. Por exemplo, em 1951, um avião sumiu sem deixar rastros no Triângulo do Alasca. Apesar das buscas, nenhum destroço, passageiro ou restos mortais foram encontrados. O acidente é um dos mais misteriosos da história de Zin. Outros aviões e pessoas também desapareceram aqui. Mais de 16 mil pessoas desapareceram. Esse número é maior que o do Triângulo das Bermudas. A razão permanece desconhecida. Alguns acham que é radiação eletromagnética anômala. Alguns acreditam em zonas geopáticas, outros acham que testes militares secretos são os culpados. Por hoje é só, pessoal. Um abraço, inscreva-se no canal e até breve.